sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 19 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim: levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo a ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe na orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Amém? Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir a tua direção, queremos pedir que o teu Espírito Santo, Paizinho querido, venha ministrar ao nosso coração a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, desde já nós queremos repreender toda a desatenção, tudo aquilo que vem tentar roubar a atenção do teu filho e da tua filha. Nós repreendemos agora e nós profetizamos, ó Pai, e levamos cativo a mente de cada um até o seu trono, de tal forma, ó Pai, que nada venha distrair da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite de poder, uma noite de campanha que tem como tema a noite de cura. E quem aqui não precisa de alguma cura em alguma área do teu corpo ou até mesmo da tua vida? Áreas que muitas vezes estão há muito tempo patinando e que até agora não se resolveu. Hoje, querido, nós vamos falar um pouco sobre esta mulher que há 12 anos sofreu uma hemorragia tão forte que ela estava, a Bíblia diz, se você for ver, ela gastou tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha para alcançar aquela cura. Só que ela não conseguiu, porque ela começou a buscar com as suas próprias forças, achando que tudo aquilo que ela tinha ia resolver alguma coisa. Mas antes de nós entrarmos exatamente no próprio texto, eu gostaria de falar sobre a fé. Sabemos, queridos, que para nós conseguir obter a cura que vem de Deus, é necessário entender alguns princípios espirituais, para que possamos entender a vontade de Deus. E eu gostaria, querido, que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 2, verso 11. Aleluia. Repita comigo assim: Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 2, verso 11. Amém? Diz assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Primeira coisa que eu gostaria de salientar e te alertar é que a cura de Deus para nós, a cura de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Amém? Porque quando Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, nós entendemos que lá em João 3,16 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vê Deus falando que ele enviou o seu Filho somente para o João, ou para a Maria, ou para a Gabriela, né? Mas Deus enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Amém? Queridos, o princípio da cura é você entender que Deus, Ele ama a tua vida e Ele tem um enorme prazer em curar a tua vida. Deus, quando nos criou lá no Éden,
Ele sonhou, ele desejou, ele planejou, ele não te fez de qualquer jeito e de qualquer forma. Ele fez da melhor forma, do melhor jeito, com muito amor, com muito carinho, porque ele é o Deus do amor ágape. O amor incondicional, que quando olha para nós, não são as coisas erradas que vão impedir o amor de Deus em ter o prazer em nos abençoar, em trazer cura para a nossa vida. Amém, queridos? Então nós entendemos que Deus, ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Queridos, lá em Romanos 10:17, não precisa abrir, diz que a fé, aí começa o segredo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Como que eu vou ouvir a palavra de Deus? E como que esta palavra vai gerar fé no meu coração? É quando eu venho para a igreja e ouço uma palavra, uma ministração, e eu vou para a minha casa, começo a meditar na palavra, começo a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Então o Espírito Santo vai tocando na minha vida, vai limpando, porque a palavra de Deus é como água que nos limpa, e aquilo vai germinando uma fé no teu coração, de chegar a tal ponto de você ver uma situação e falar: eu creio que Deus pode fazer. Amém? Então é importantíssimo, querido, nós entendermos que sem nós ouvirmos a palavra de Deus, sem nós meditarmos na palavra de Deus, é muito difícil de nós alcançarmos o milagre. Amém? Precisamos entender que também, qual é a missão de Satanás? Em João 10:10 diz que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Eu preciso entender que tudo aquilo que acontece de ruim na minha vida, muitas vezes, são situações que Satanás levanta, porque a palavra de Deus não está em nós, e muitas vezes, o suficiente para nós entendermos que tudo está no controle de Deus. Porque como que eu vou crer em Deus se eu não leio e não acredito nele, e não deixo o Espírito Santo gerar no meu interior a fé para viver o milagre? Satanás veio para roubar e matar, destruir tantas pessoas e tantas áreas, e nós precisamos ter noção disso, querido. Deus, ele não faz diferença de pessoas. Se Deus pode curar uma pessoa, ele pode curar a todas as pessoas. Amém? A palavra que diz que a vontade de Deus é de curar hoje. Lá em Hebreus 13:8 diz que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Porque Deus, ele é eterno. Ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus nos ensina que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Então você quer alcançar o milagre de Deus? Entenda que a palavra de Deus jamais vai passar batido na tua vida, se você não abrir os teus ouvidos e entender que é o Espírito Santo que vai tocar no teu interior para fazer você entender que Deus quer em todo tempo curar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos. Não tem acepção de pessoas. Deus quer curar sempre. Deus cura sempre. Só que não é como nós pensamos. Como que nós pensamos? Nós achamos que é simples, mas nós temos que entender que é do jeito de Deus. Ele irá curar. E a grande questão está em saber, em receber a cura. Deus, ele tem o poder de nos curar instantaneamente, ou nos levar e provar o nosso coração por um processo progressivo. Tudo isso é para que gere no nosso coração o entendimento de que Deus, ele é o único e verdadeiro e poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos.
Deus, Ele quer com certeza, querido, curar nossa vida. Só que nós precisamos ter fé, precisamos ouvir a palavra, precisamos meditar na palavra, porque a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus, vai gerar no nosso interior uma fé inabalável. E aí eu te pergunto, querido, como que eu e você temos enfrentado a enfermidade do nosso dia a dia? Quando chega o dia mal, como que eu estou enfrentando essa situação? Será que eu estou tendo fé? Eu estou acreditando? Eu estou buscando na palavra? Eu estou tendo intimidade com Deus para mim receber aquilo que eu preciso? Ou eu estou de braços cruzados esperando cair do céu? A grande diferença está em como eu vou receber o milagre de Deus. Como que Ele cura? Primeiro, Ele usa a sua palavra para nos curar. Deus nos cura através da sua palavra. Na escola bíblica de profeta, ou seja, a escola de profeta é o lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus, aonde nós guardamos as palavras que foram ditas pelo nosso Senhor no nosso coração. E o Espírito Santo diz lá em João que Ele nos fará lembrar de todas as coisas no dia mau. Mas se eu não busco esta palavra, como que o Espírito Santo vai me lembrar? Como que eu vou entender que é através da palavra que Deus quer me curar? Não é verdade? Nós precisamos buscar ter intimidade com Ele, com a palavra dEle. Eu sei que isso, querido, muitas vezes não faz muito sentido. Muitos não conseguem entender. Por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho, sabe? Porque, querido, muitas vezes nós não estamos entendendo que nós estamos na carne. Nós estamos tão envolvidos naquilo, problemas que estão ao nosso redor, é a conta que está atrasada, é a parcela que atrasou. Ai, meu Deus! Você já parou para pensar, querido, que é mais fácil você se preocupar com uma prestação do que você vir da igreja buscar uma direção de Deus? Você já parou para pensar nisso? Quando você tem algo para pagar e está atrasado, você revira todo mundo. Você começa a fazer a lista. Acho que eu vou ligar para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha tia, para minha avó, se estiver viva, eu vou ligar para ela, porque eu preciso resolver. Alguém tem que me socorrer, não é verdade? Mas e quando isso volta no sentido de buscar a Deus? Será que isso acontece? Será que nós buscamos ao Senhor de tal forma, aonde a palavra de Deus, ela vai gerar cura na nossa vida e vai trazer um tempo novo, porque aquilo vai gerar fé no meu coração, e Deus vai falar como Ele falou para Moisés: Moisés, para de choramingar aí, Josué, porque Moisés já morreu. Você já está lagando muito aquele tanto chorar, Josué. Para de chorar, levanta a cabeça, porque eu sou contigo. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então levanta a tua cabeça, porque o Senhor é contigo. Então, Deus, o próprio Deus, pega Josué e coloca no colo e fala assim: olha, meu querido, eu continuo mesmo. Moisés, ele era homem, falho, ele estava na carne, ele estava no corpo. A parte dele ele fez, agora é contigo, Josué. Só que ele sentiu o peso, sabe por quê? Porque ele achou que ele ia fazer sozinho. Ele achou que o milagre ia acontecer com a sua própria força. Tem coisas na nossa vida, querido, que o esforço não vai trazer resultado. Tem coisas que vai trazer, e nós vamos entrar nisso. Mas tem situações que nós não precisamos fazer com a nossa força. Porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E eu só começo a entender isso quando eu busco a palavra de Deus, quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo de Deus. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis o que? A verdade. E a verdade vos libertará. Sabe por que muitas vezes as pessoas, o brasileiro, ele é muito místico. O brasileiro, qualquer coisinha, ele fala: pastor, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça, porque eu vou sair daqui pulando. Pastor, essa toalhinha amarela, pastor, põe aqui, põe, porque lá vai ser curado.
O brasileiro é muito místico. Ele esquece que se ele conhecer a verdade vos libertará. Mas esse é um segredo espiritual que as pessoas não conseguiram entender ainda. Porque elas vêm para a igreja somente para ouvir uma palavra e massagear o ego e falar, eu estou certo mesmo. Não é verdade? Mas Deus, querido, Ele tem um caminho de libertação através da palavra. Um dos caminhos é a palavra. Que a partir de hoje você tem essa consciência. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa libertação, querido, Deus não faz pela metade não. Ele atinge o teu corpo, Ele atinge a tua alma e atinge o teu espírito. Porque eu e você somos formados de corpo, alma e espírito. Então Ele não é um Deus que Ele age na nossa vida as prestações que nem Casas Bahia. Mas Ele é um Deus de propósito. E Ele espera de nós que nós também sejamos pessoas com propósito. Então nós precisamos entender que o caminho da cura é através da palavra de Deus, um dos caminhos. Amém? A palavra de Deus, ela funciona também como uma semente. Quem aqui já foi em sítio? Quem já plantou algo aqui? Já pegou uma semente e plantou? Quando você foi, imagine comigo você pegando essa plantinha, indo lá no seu jardim e colocando ela a um palmo abaixo da terra, uns 2 dedos para baixo da terra. Você vai lá, coloca aquela semente, tampa ela, joga a aguinha nela e vai embora. Esse é o processo normal? É? Tem que voltar a molhar. Agora eu te pergunto, alguém já viu a pessoa voltar no outro dia e imaginar e achar que aquela semente de laranja, achou que ia encontrar uma laranjeira cheia de laranja no dia seguinte? Quem já viu isso? Se você ver, você me avisa que eu vou lá. Queridos, não tem como nós viver algo diante de Deus achando que as coisas acontecem da noite para o dia. Existe um processo. E esse processo eu preciso estar ciente desse processo. Porque vai depender da nossa posição espiritual em Deus. Então nós precisamos entender. Tem outros que começam assim, vai lá, coloca a semente e começa a cavocar a semente para ver se está nascendo alguma coisa já. É aquela pessoa que nasce de 3 meses, né? Parece que ela nasce de 3 meses. Ela coloca a semente hoje, acha que daqui 5 minutos vai... Igual o pezinho de feijão lá, né? João e o pé de feijão. Então nós precisamos entender, queridos, que há um processo. Mas Deus, Ele quer te curar hoje. Amém? Deus quer te curar hoje. O outro princípio, querido, que eu gostaria de comentar, ela está lá em Tiago 4:7, que diz que sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como que eu vou conseguir uma cura diante de Deus se eu não entender que eu preciso me sujeitar aos pés do Senhor e entender que é Ele que vai liberar na minha vida a cura? Só que Satanás, ele é sujo, querido. Sabe o que ele faz muitas vezes? A pessoa vem aqui e fala assim, eu estou com uma dor aqui, ó. Parece o Dr. House. Olha, bem aqui, ó. Eu acho que é a vesícula. Não, é o pulmão. Não. O que é? Entendeu? A pessoa, ela acha que aonde exatamente está a dor. Ela quer se automedicar, já viu? Alguém já viu uma pessoa assim? Ai, tá doendo em tal... Olha, é tal coisa. Eu garanto para você. Nós nos precipitamos em entender o processo de Deus. Não é verdade? Mas as pessoas, elas vêm e recebem uma oração, são curadas, aí Satanás vem e começa. Viu? Você não foi curada? Não. Você não está sentindo a dorzinha? Aí estava repuxando aqui, parou na oração, né? Acabou o culto, chega para a irmã do lado ali,
Irmã, tá aí puxando ainda. Tá mexendo. Não sei, viu? O pastor lá tá meio fraco hoje. Por quê? Por que acontece isso? Porque não está se sujeitando à vontade de Deus e crendo verdadeiramente que Deus pode fazer. Deus, ele é perfeito, mas o ser humano, ele é inconstante. E como que nós vamos vencer essa inconstância? É tendo intimidade com Deus, lendo a palavra de Deus e acreditando que Ele continua sendo o mesmo. Amém? Hoje nós vamos orar pela tua vida aqui, querido. Qual é a dor que você tem passado? Qual é a área da tua vida que você tem passado com dificuldade? Deus quer tocar na sua vida, mas vai depender de mim, vai depender de você. Em crer e acreditar que Deus, Ele pode, Ele pode, Ele pode. E ponto final. E ponto final. Tem pessoas que querem ter réplica com Deus. Sei não. Né? Quer fazer réplica com Deus. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. Rapidamente eu quero falar sobre aquela mulher. Quanto tempo ela tinha aquele fluxo de sangue? 12 anos. Aquela mulher vendeu tudo que tinha. Naquela época a mulher, ela era desprezada, ela era separada do povo, ela não tinha liberdade para nada na cultura da época. Mas eu quero dizer aqui, querido, que tem tantas pessoas que há tanto tempo, você está se escondendo de algo que você tem passado. E você tentou por várias formas. E fez exames, procurou médico tantas vezes, mas você não está encontrando. Aquela mulher, ela tentou de tudo. Ela buscou todos os médicos da época. Porém, não foi do médico que veio a glória. Apenas uma glória, apenas uma unção, apenas uma autoridade. E essa autoridade vem do Senhor. Aleluia. Eu estou aqui para declarar na tua vida, querido, que isso que você tem patinado há tanto tempo, essa cura que ainda não tinha chego, hoje é o dia. Mediante esta palavra, querido, dessa mulher, tem situações que você está ali como uma hemorragia. Tem perdão que você não liberou ainda há tanto tempo por aquela pessoa. E você começou a ter dor a partir daquele dia. Eu estava meditando nesta palavra e o Espírito Santo falava muito claro. Que tem pessoas que não conseguem receber a cura porque ainda ela está presa em pendências do passado. Ela ainda não se livrou ainda de situações que lá atrás era para ter resolvido. E falava assim, não dá nada não. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente? Sabe por que muitas vezes a tua vida não prospera? Sabe por que muitas vezes o teu negócio não anda? É porque tem pendências espirituais na tua vida. E hoje Deus, Ele quer restaurar isso. Ele quer estancar de uma vez por todas e trazer um tempo novo. Aleluia. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Mas eu quero te dizer, para cada um aqui, parabéns. Sabe por quê? Porque você chegou aqui. Aquela mulher estava passando no meio de uma multidão. Pense como se fosse a marcha para Jesus. E de repente ela começou a se rastejar. Imagine você comigo, uma mulher que está com fluxo de sangue, andando no meio da multidão e aquele rastro de sangue vindo atrás dela. Como que as pessoas olhavam para ela? Imagina comigo. Mas ela deixou se levar por aquilo que as pessoas diziam para ela. Sai daqui, sua imunda. Sai daqui, o que você está fazendo? Você está sujando a rua.
Sai daqui. Quantas pessoas chegou para você e falou assim: para de ir para a igreja, para de ir para a igreja porque não está dando em nada. E aí você parou, querido. Muitas pessoas param no meio do caminho. Você já tentou de tudo, mas quando chega na presença de Deus, você fica assim: ah, não sei. Como não sabe, querido? Já tentou de tudo, já foi em cada igreja, já foi até sendo de macumba e não encontrou nada. Mas hoje é a noite aonde Deus vai estancar isso da tua vida, de uma vez por todas. Aleluia! Então aquela mulher, aí sim, querido, é um momento onde ela tinha que se esforçar. Aí sim é uma atitude aonde quando a gente vem para o culto e fica sentado na cadeira ouvindo a palavra e fica pensando: tem que assistir o Faustão hoje, o filme, o tela quente, não sei o quê, sabe? Fica preocupado com as coisas e esquece que precisa ter uma cura tão profunda na vida e não consegue prestar atenção naquilo que Deus está falando. Querido, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não pare, continue buscando ao Senhor em primeiro lugar. Não dê ouvido para a torcida. Porque essas pessoas que estão falando para você: para, largue mão. Você vai naquele lugar, nem igreja é uma garagem. Para com isso. Satanás joga na tua cara. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus hoje está denunciando tudo isso da tua vida. Está quebrando. Mas você precisa crer. Você precisa crer e acreditar que Deus pode fazer. Aleluia. Então aquela mulher, ela começa empurrando para cá, empurrando para lá, e ela começa, e eu creio que ela estava assim com o braço assim estendido, e ela andava rastejando, e ela olhava para um, olhava para outro, e levava tapa, levava soco, levava um monte de coisas, mas ela estava ali rastejando aos pés do Senhor Todo-Poderoso, daquele que tinha todo o poder em suas mãos. E ela não desistiu, mas ela continuou andando, continuou caminhando. Ela não deixou que aquilo viesse desmotivar ela. Ela falou: eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com um objetivo, e é tocar na orla do Mestre, porque se eu tocar na orla, eu serei curada. Aleluia! Tem gente tocando na orla, tem gente tocando na orla. Querida, ela foi determinada: eu vou buscar na onde tem resultado, na onde tem resposta. Chega de bater em portas furadas. Chega de bater em lugares aonde não tem me levado a nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Então ela começou a ir, e de repente, ela sente nos dedos, na unha ali, ela tocando na orla de Jesus. Então ninguém ouve ela. Os discípulos estavam ali, não estavam entendendo o mistério de Deus. Os discípulos estavam ali fazendo aquele cordão de segurança para Jesus, e o Senhor, as vestes do Senhor estavam tocando em tantas pessoas. Porém, apenas uma fez a diferença. Tocou com verdade. Tocou no manto com fé. Tocou no manto com fé. Tocou na orla. Aquela que fez a diferença. Muitas pessoas estão à tua volta, querido, mas estão te levando para lugar nenhum. Mas hoje você está na frente do Mestre. Hoje é a noite de você tocar e fazer a diferença a partir de hoje.
Para de dar ouvido. Para de sentar na roda dos escarnecedores. Para de ouvir o conselho dos ímpios. Começa a buscar a presença de Jesus. Oh, aleluia. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. E os discípulos começavam, Jesus olhava para o lado e falava assim, viu, alguém me tocou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Falei assim, mas Jesus, olha a multidão que te oprime, te leva para cá, te leva para lá, e você tem a capacidade de dizer para mim, alguém me tocou. Você não está no normal. Então ele olha para aqueles discípulos e fala assim, nem o próprio discípulo teve o entendimento. Tantas pessoas que estão indo ao teu lado dizendo que é de Deus, mas não conhece o segredo de Deus. Tantas pessoas que têm batido na tua porta, trazendo palavras que não são de Deus. Os discípulos não estavam entendendo, mas Jesus olhou para eles e falou assim, olha, tá vendo essa multidão? Alguém me tocou. Alguém mexeu comigo. Você está mexendo com Ele hoje? Você está mexendo com Jesus hoje? E Ele olha, quem me tocou? Quem? Ele começou, alguém me tocou, alguma coisa aconteceu. Então Ele começa a procurar. E o Senhor te procura hoje e fala assim, cadê? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Será que Ele está aqui? Será que ela está aqui? Será? Quem me tocou? Então Jesus, Ele vê aquela mulher. Pensa, querido, aquela mulher já era para estar morta há tanto tempo. Mas ela chegou aos pés de Jesus e falava com Ele. E falava, Senhor. E Jesus olhava com muito amor e com muito carinho. Ele olhava com tanta intensidade no olhar dela e via a destruição que Satanás estava fazendo. Mas ele olha para aquela mulher e fala assim, filha, vai que a tua fé te salvou. Ser curada. Receba o toque. Porque a palavra de Deus fala que no momento que ela tocou na orla, foi milagre. Milagre só é milagre quando acontece instantaneamente. Mas Deus tem milagre para fazer hoje. Em nome de Jesus, levanta-se do teu lugar. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos.